Caríssimos irmãos e irmãs, talvez esta profecia de Ezequiel seja a que mais vocês vão entender porque os judeus não aceitaram muito bem Jesus. Nesta profecia se pensa, tem um caráter de que o Messias virá restabelecer a supremacia judaica naquela terra prometida que é Israel. Olha o que diz aqui: eu mesmo, assim diz o Senhor Deus, eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram. Lembram que tiveram duas invasões que arrancaram os judeus de lá: a dos assírios no norte e a dos babilônicos no sul, no Judá. Arrancaram os judeus, jogou para outros países e mandaram um monte de pagãos. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Então isso aqui criou mais ainda uma ideia bem política do Messias, estatal, né? Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com os ídolos, e nunca mais cometerão manchar-se com os ídolos. O que é? Não ter pagãos em junto. Então seria buscar os judeus, expulsar os pagãos e dar supremacia aos judeus. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Então é claro que os judeus aqui foram criando uma mentalidade desse mundo, de que o Messias seria um guerreiro forte, que fosse acabar com essa injustiça deles, tudo que eles sofreram. E de repente chega Jesus com toda a sua tranquilidade. Mesmo que uma cana rachada estivesse já rachada, ele não termina. Mesmo a chama fumegando, ele não apaga. Manda amar os inimigos. Não. Este não é o Messias que nós queremos, ou que nós esperamos, né? O Messias que eles esperavam era um Messias guerreiro, forte, que dizimasse os pagãos, os idólatras, os que estavam no nosso meio, que colocasse o nosso povo junto de novo, né? Provavelmente que expulsasse até os romanos dali, mas nunca, jamais, um que fosse crucificado pelos romanos, né? Isso gerou toda essa resistência por uma parte dos judeus, que é bem descrita no Evangelho, em que Jesus, aos poucos, vai criando uma resistência. Na ressurreição de Lázaro, o milagre que ele fez, muitos se converteram, mas outros foram lá falar com os sacerdotes. E aqui é interessante, né? Eles sabem que ele faz os sinais, mas eles não querem se converter. Olha a discussão aqui. O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Por que, mesmo reconhecendo que ele realiza sinais, eles não se rendem? Olha como a soberba religiosa é difícil de ser ela é a mais complicada. Pessoas que vêm de fora da igreja são muito mais dóceis. Tanto é que Jesus cutuca os judeus, né? Com Naamã, a viúva de Elias, todos eram pagãos. Porque parece que quando você costuma com o sagrado, por exemplo, um padre que não quer se converter, é dificílimo converter. Tem aquele padre Rafael lá de Brasília, que eu falo que é muito bom. Ele disse que quando faz dois retiros para leigos e retiros para padres, é gritante a diferença. Como que os leigos mudam até a fisionomia e os padres, como se tivesse acontecido nada, né? Quanto mais a gente tem
um endurecimento de coração. Dentro da igreja, mais difícil é de quebrar. Muito difícil. Muito difícil. Pessoas, por exemplo, que estão aqui há anos e anos e não decidem mudar o coração, não decidem se render a Jesus. Ficam na igreja simplesmente pelo social ou por alguma coisa, pelo que fazem. Vai passando o tempo, essa pessoa fica quase impossível de converter. Assim como aqui, eles estão discutindo que ele faz sinais. O que nós faremos para resolver isso? Como assim? Por que vocês não se convertem? Vocês estão vendo sinais, né? Não, vamos decidir matá-lo antes que eles acabem com o nosso templo. Os romanos podem vir, né? E na verdade não adiantou nada, porque depois que Jesus foi crucificado, se foi realmente perto do ano 33, no ano 70, 75, os romanos destruíram o templo pela última vez. Hoje nem tem como restabelecer, porque uma parte é muçulmana, né? Então, hoje o templo está destruído. O Muro das Lamentações é parte do templo, por isso que é das Lamentações, é onde eles fazem as orações ali, né? A parte judaica do templo. Então não adiantou nada crucificar Jesus para o intuito deles. Claro que adiantou para isso que Caifás falou, que é preciso que um morra por todos. Então Cristo morreu por todos os nossos pecados. Esse intuito, sim, nós fomos já redimidos e já vencemos o pecado e o mal, né? Mas aqui é bom nós entendemos todos esses dramas, porque muitas coisas hoje são análogas. A gente vive todos esses dramas aqui no mundo de hoje de uma forma diferente, mas a gente tem que ficar atento para nós não sermos hoje um fariseu, né? Para nós não sermos hoje quem não vê a graça, quem quer apedrejar pessoas ou movimentos da igreja, né? Porque você não gosta de um estilo ou de outro. Eu falei isso ontem, né? Então isso aqui não é algo que aconteceu só no passado. Existem graus de acontecimentos semelhantes hoje, em todos os sentidos. Principalmente pessoas, né? Quando alguém está na paróquia e que se destaca no trabalho, ao invés de você se colocar à disposição, você joga pedra na pessoa, já chegou, já quer aparecer, está querendo aparecer. Isso é farisaísmo, né? Por que você não se coloca à disposição? Por que ficar de braço cruzado, criticando? Ou como eu disse ontem, com movimentos, né? Eu não gosto do fulano do Cursilho, porque eu não gostei do que aconteceu ali. Então o Cursilho, aí você joga pedra. Eu não gosto da Renovação, porque lá tem, levanta a mão, aí joga pedra na Renovação. Isso é farisaísmo, né? Ou, como eu dizia antes, né? Eu falei ontem, eu era cheio de falar assim, não, a renovação é só para o início. Eu conheci Jesus pela renovação, mas depois ela não foi mais suficiente para mim, né? Ou seja, os dons do Espírito Santo que nós usamos não são suficientes, estão abaixo de mim, né? Os dons. Hoje eu estou querendo fazer o seminário 2 para aprender, porque eu perdi um tempo enorme que poderia estar aí praticando os dons do Espírito Santo para fazer um bem enorme para a igreja. Mas há alguns anos atrás eu estava achando que eu estava acima dos dons do Espírito Santo, né? Que para mim, assim como a própria teologia da libertação criticou muita renovação, coitada, ela é criticada por muita gente. Quando uma área é muito criticada, você pode saber que tem frutos. Criticava que eles eram a do oba-oba, que não tinha caridade. Aí você vai hoje em Goiânia, as casas de recuperação, todas da renovação, ou de uma comunidade, da Luz da Vida, a Associação Servos de Deus tem a casa de recuperação, e cadê os do Teologia da Libertação, né?
Engraçado, o padre Luiz Augusto teve várias casas lá de idoso. Então, às vezes a gente queima a língua, né? Fala, mas na hora que você aperta, se espreme, não sai caldo nenhum. Então, o melhor mesmo é nós reconhecermos que somos pequenininhos, cacholinha de nada, falta aí o infinito para aprender. Todos os movimentos e carismas são, quando bem usados, são bons, podemos aprender com todos. Todas as pessoas que servem muito bem são bem-vindas. Se você que chegou aí ontem quiser vir servir tudo, todo dia que aparecer, vir aqui, pode servir à vontade, a casa é sua, certo? E se alguém boquejar, é inveja ou é falta de conversão, certo? Pode vir, se quiser até cópia de chave da igreja para vir fazer adoração de madrugada. A casa é de vocês. Então, aqui, hoje, nós vamos lutar o máximo contra o farisaísmo daquela época, para que nós sejamos todos no mesmo barco, humildes, sempre aprendendo até a morte. Assim seja.